A Europa não poderia se defender de Putin sem a Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez comentários surpreendentes em entrevista à mídia polonesa ONET neste mês. Isso não é Zelensky afirmando que a Europa é um parceiro fraco. Em vez disso, ele indica que a longa paz na Europa e a brutalidade de Putin em sua operação militar especial deixam claro seu ponto de vista. A Europa não está pronta para a luta. Pelo menos, não está pronta se não trabalhar ao lado da Ucrânia, que passou quase 3 anos defendendo bravamente contra a Rússia e desgastando uma das maiores potências militares do mundo. Os comentários ousados do presidente da Ucrânia levantam algumas questões. Zelensky está certo? A Europa sucumbiria às forças invasoras de Putin ou seria capaz de resistir a um líder desenfreado, disposto a matar seu próprio povo e inimigos para alcançar seus objetivos? Antes de buscarmos uma resposta, vamos analisar o que Zelensky realmente disse. Em 15 de janeiro de 2025, a Pravda noticiou as declarações do presidente ucraniano à imprensa polonesa. Zelensky foi questionado se a guerra na Ucrânia terminaria, caso Donald Trump se tornasse presidente dos Estados Unidos da América. Sua resposta revela quem ele considera ser a maior ameaça a Putin e suas ambições. Tenho certeza de que a Rússia teme os Estados Unidos, a China e uma Europa unida, disse ele à mídia polonesa. Sem o exército ucraniano, a Europa não consegue enfrentar o exército russo, que é maior. A Rússia tem mais armas, mais pessoas e é mais brutal que os europeus, acrescentou. Ou seja, a Rússia teme os Estados Unidos da América, mas Putin crê que pode vencer a Europa. Zelensky não faz essa crítica direcionada ao continente europeu. Na verdade, ele ressalta que a maior parte da Europa não se envolve em uma guerra na escala do conflito de Putin contra a Ucrânia há décadas. A maioria dos europeus vive em uma democracia, diz o presidente da Ucrânia, e eles não sabem o que é guerra. Zelensky tem um ponto. A maioria das poucas nações europeias envolvidas em guerras recentes não lutou em seu próprio solo. O Reino Unido envolveu-se nas campanhas do Iraque e Afeganistão, iniciadas após o 11 de setembro de 2001, mas em nenhum dos casos a Grã-Bretanha foi invadida ou esteve sob ameaça direta desses opositores. Uma guerra com a Rússia seria diferente. Ela veria as forças de Putin tentando marchar pela Europa, amparadas por milhares de tanques, ataques incessantes de mísseis e drones, e a constante ameaça nuclear. Segundo Zelensky, a Europa não está preparada para esse tipo de guerra. E o pior de tudo, segundo o presidente da Ucrânia, Putin entende esse fato. Putin tem consciência disso e comenta com seus próximos. Logo, avançará velozmente caso a Ucrânia não se proteja. Zelensky conclui que isso é um fato e entrega uma mensagem arrepiante. Se a Ucrânia cair, o resto da Europa será o próximo alvo. Por um lado, podemos ver esses comentários como uma tentativa de Zelensky de obter ainda mais apoio de seus compatriotas europeus. Ele mesmo alude a isso, referindo-se repetidamente à Ucrânia como a melhor defesa da Europa contra as forças invasoras de Putin. Político comenta sobre declaração do presidente ucraniano divulgada pela Pravda, onde ele diz que a afirmação de que a Europa não está pronta responde a todas as questões. Se você tem certeza de que os russos irão mais longe, por que não fortalecer a Ucrânia ao máximo? Aumente a produção doméstica para suas forças armadas. Em suma, a Europa deve produzir mais armamentos para enviar à Ucrânia, permitindo que ela se defenda das forças de Putin. Por outro lado, Zelensky pode estar tentando alertar um continente que por muito tempo permitiu a continuidade do reinado tirânico de Putin na Rússia. Mais de 20 anos, subestimando a brutalidade e imperialismo de Putin, tornaram a Europa complacente. Muitos europeus viveram confortavelmente por tanto tempo que não compreendem o tipo de luta que está acontecendo na Ucrânia. Zelensky provavelmente está certo sobre isso. Mas ele está certo sobre a Europa não ser capaz de se defender se a Ucrânia cair e Putin voltar suas atenções para o resto do continente? Há argumentos pró e contra a declaração de Zelensky. O argumento imediato contrário é a existência da OTAN. Atualmente, a maioria dos principais países europeus são membros dessa organização de defesa coletiva, o que significa que eles se beneficiam ao trabalhar juntos contra a Rússia e têm os Estados Unidos olhando por eles. Se há um país que pode afirmar ser mais forte que a Rússia em termos de equipamento, quantidade e qualidade, é os Estados Unidos da América.
Se Putin invadir um país da OTAN, como França, Alemanha, Polônia ou Reino Unido, o artigo 5 da Carta da OTAN seria ativado, envolvendo os Estados Unidos da América no conflito. Isso seria motivo suficiente para Putin evitar a guerra com o resto da Europa, não fosse a posição instável da América na OTAN. Durante seu primeiro mandato, o novo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, fez vários comentários sobre retirar a América da OTAN. Sua alegação na época era de que a maior parte da Europa não estava pagando sua parte na frente de defesa, algo que Zelensky alude ao discutir a falta de preparação da Europa, e estava, em vez disso, contando com os Estados Unidos da América como parceiro de defesa. A possibilidade de uma divisão Estados Unidos-Organização do Tratado do Atlântico Norte persiste. Em fevereiro de 2024, John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, afirmou que Trump lhe disse que os Estados Unidos da América deixariam a OTAN se ele ganhasse um segundo mandato presidencial. Segundo Bolton, a Cable News Network, a OTAN estaria em perigo real e tentariam sair da organização. A saída dos Estados Unidos da América da OTAN não seria tão simples quanto Trump assinar uma ordem executiva. A Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2020 especifica que nenhum presidente dos Estados Unidos da América pode retirar a América da OTAN, a menos que pelo menos 2/3 do Senado concordem com a decisão, ou um ato do Congresso leve essa decisão adiante, conforme a seção 1250 da lei. Em outras palavras, haveria votação e possíveis batalhas jurídicas se Trump tentasse retirar os Estados Unidos da América da OTAN. E se ele conseguisse? Como isso afetaria a Europa em uma possível luta contra a Rússia? Em termos de números, parece que a Europa se sai bastante bem contra as forças invasoras de Putin, dando alguma esperança de que será capaz de se defender sem os Estados Unidos da América se a Ucrânia cair. Segundo o UK Defense Journal, que questionou como a OTAN se sairia contra a Rússia se os Estados Unidos da América não fossem mais membros. Os membros europeus da OTAN, mesmo sem contar outros países europeus não membros, possuem forças armadas combinadas muito superiores às da Rússia. Os números atuais de efetivo favorecem a Europa. A revista afirma que a OTAN europeia tem 1,5 milhão de membros ativos no serviço. Isso é quase 200 mil a mais que a Rússia, segundo o agregador militar Global Firepower. Porém, a Rússia também possui 250 mil forças paramilitares não contabilizadas pela Revista de Defesa do Reino Unido. Também possui cerca de 2 milhões de reservistas que Putin quase certamente convocaria em caso de guerra com o resto da Europa. Isso não significa que a Europa não utilize forças paramilitares ou reservistas. Vários países europeus, como Grécia, Chipre, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Áustria, Letônia, Estônia e Lituânia, possuem serviço militar obrigatório. Isso cria um suprimento substancial de reservistas treinados que a Europa pode convocar, junto com as reservas mantidas por países sem recrutamento obrigatório. O Reino Unido, por exemplo, tem 32 mil soldados potenciais na reserva e 140 mil forças ativas. Outros grandes países, como a França, têm reservas menores de 26 mil pessoas, porém forças paramilitares de aproximadamente 150 mil compensam essa deficiência. Países como a Polônia não apenas trazem enormes reservas para a mesa, 350 mil reservas versus cerca de 202 mil militares ativos, mas também forças paramilitares que somam cerca de 50 mil. Por que tudo isso importa? A estratégia de Putin para a guerra na Ucrânia baseou-se na vantagem de mão de obra da Rússia sobre o país vizinho. Em muitos lugares, ele usa ataques de ondas humanas para desgastar as defesas da Ucrânia, forçando seu oponente a gastar munição valiosa para eliminar essas ondas até que seus estoques se esgotem e a Rússia finalmente possa dominá-los. Essa tática tem sido bem sucedida para Putin, apesar dos ganhos lentos, devido à vasta vantagem de mão de obra da Rússia sobre a Ucrânia. Ele não teria tal vantagem sobre a Europa. Portanto, seguir as mesmas táticas em uma guerra continental faria a Rússia perceber rapidamente que não pode competir em termos de mão de obra. Esse é o argumento do Jornal de Defesa do Reino Unido. Ele também argumenta que a Europa coletiva tem um exército muito melhor do que a Ucrânia tinha quando Putin começou sua operação militar especial. O exército ucraniano foi muito fortalecido desde então, com a ajuda dos parceiros ocidentais. Mas o ponto do jornal aqui é que essa força se manifesta não apenas em mão de obra, mas em equipamento. Antes da guerra, a Rússia possuía cerca de 13 mil tanques e 1.000 jatos de combate.
Perdeu milhares dos primeiros, cerca de 10 mil tanques destruídos, de acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, e mostrou-se incapaz de estabelecer domínio aéreo com os últimos. Ademais, a Rússia está atualmente muito dependente de seus estoques soviéticos para atacar a Ucrânia. A valente defesa da Ucrânia obrigou Putin a esgotar seus estoques, reduzindo a vantagem de equipamento da Rússia e, possivelmente, permitindo que a Europa forneça armas superiores ao conflito. Mesmo sem a Ucrânia, essa vantagem de equipamento poderia aumentar. A Europa possui coletivamente milhares de tanques de guerra modernos e acesso a jatos de combate avançados, como o Eurofighter Typhoon e o Saab Gripen. Mesmo sem o envolvimento direto dos Estados Unidos da América através da OTAN, várias nações europeias também adquiriram armamentos americanos. A Grã-Bretanha tem mísseis de cruzeiro Tomahawk. Nações europeias possuem os avançados jatos de combate F-35 americanos, e os Estados Unidos da América provavelmente venderiam mais dessas armas para a Europa se a guerra com a Rússia eclodisse, mesmo que não apoiasse diretamente a luta. Assim, os números sugerem que a Europa poderá igualar ou superar a Rússia na maioria das áreas. Isso cria um forte argumento para uma vitória europeia em qualquer guerra contra a Rússia no continente. Mas, se esse é o caso, por que Zelensky insiste tanto que a Europa não teria chance contra a Rússia sem a Ucrânia por perto lutando? Grande parte da resposta se resume ao que a Ucrânia experimentou em sua luta com Putin. Pegue a questão da mão de obra. A Europa tem vantagem numérica geral sobre a Rússia em tropas mobilizáveis, mas Putin não está convocando apenas soldados russos. Ele está pagando mercenários para lutar em seu exército e no final de 2024 soldados norte-coreanos entraram na guerra em nome da Rússia. Esse é o resultado de um pacto de defesa cooperativo que a Rússia assinou com a Coreia do Norte em 2024. Cerca de 12 mil soldados norte-coreanos chegaram à Rússia para participar da contraofensiva de Putin em Kursk. Mas podem estar chegando, especialmente com a possibilidade da Coreia do Norte iniciar um sistema rotacional, substituindo a cada 2 meses as tropas que tem na Rússia por soldados novos. Por que isso importa se a Europa entrar em guerra com a Rússia também não está sozinha. A Coreia do Norte está distante de ser a superpotência militar que deseja que o mundo acredite. Seu equipamento é precário e antigo, e seus soldados não possuem treinamento próximo ao padrão de um soldado ocidental moderno. Mas o que o exército do país tem em abundância são pessoas. Um impressionante 1,32 milhões em seu exército ativo, juntamente com 560 mil reservistas e 100 mil forças paramilitares. Putin não necessitaria que os soldados norte-coreanos fossem hábeis em um combate contra a Europa. Ele os usaria como bucha de canhão, alimentando o presidente norte-coreano Kim Jong-un com dinheiro e segredos militares para mantê-lo enviando mais, para desgastar as defesas coletivas da Europa. A vantagem de mão de obra do continente desaparece e é forçado a enfrentar a mesma guerra brutal que a Ucrânia nos últimos 3 anos. Isso nos leva ao segundo motivo de Zelensky acreditar que a Europa não poderia derrotar a Rússia sem a Ucrânia: a brutalidade desenfreada de Putin. Percebemos essa brutalidade na escala pura dos crimes de guerra cometidos pelas forças russas contra a Ucrânia. Ataques e ameaças contra civis nas cidades ucranianas são frequentes. Na semana de 13 de janeiro, Putin lançou 550 drones, 60 mísseis e 660 bombas planadoras, principalmente na infraestrutura energética e nos centros populacionais da Ucrânia. Em apenas uma semana de ataques, desde o início desta operação militar especial, Putin estava autorizando suas tropas a cometerem crimes de guerra. Violência ilegal, saques e ameaças contra civis eram comuns em Kharkiv, Kyiv e áreas da Ucrânia, ocupadas pelos russos nas primeiras semanas da invasão. A Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Ucrânia concluiu que a Rússia cometeu diversos crimes de guerra contra civis, como o uso de explosivos ilegais, execuções, tortura e ataques indiscriminados. A Rússia fez isso apesar de integrar a Convenção de Genebra, que proíbe muitas das táticas que Putin usou para atacar a Ucrânia. O líder russo provavelmente aprovaria crimes de guerra semelhantes em outras nações europeias invadidas, levantando uma questão interessante. As nações europeias reagem igualmente. A maioria também assinou a Convenção de Genebra e provavelmente tentaria travar uma guerra com a Rússia, seguindo as regras dessas convenções.
A Rússia não o fez e não o fará em sua luta contra a Europa. Isso poderia beneficiar as forças de Putin enquanto a Europa se adapta, principalmente se ele invadir territórios e trazer suas armas para o alcance das principais cidades europeias. O resto da Europa cometeria crimes de guerra e se igualaria à Rússia nesse aspecto. Mesmo que chegasse a esse ponto, a escala da brutalidade demonstrada por Putin poderia surpreender muitos de seus adversários europeus, ao menos no início do combate. Como Zelensky insinuou ao dizer que a Europa não presenciou uma guerra como a que a Ucrânia trava contra a Rússia. Somando-se a isso, as táticas bárbaras de Putin, como as ondas humanas mencionadas, e o choque de uma guerra com a Rússia, poderia causar sérios problemas para o resto da Europa, não fosse a Ucrânia absorvendo a maior parte dos ataques. A Rússia está disposta a quebrar constantemente as regras da guerra. Quantos países europeus contra os quais ele lutaria fariam o mesmo? A seguir, produção de armas. Zelensky também disse que a Europa deveria aumentar a produção para apoiar a Ucrânia. A implicação é que a Europa não produz armas suficientes para o que Zelensky considera a linha de frente ucraniana de uma guerra que poderia consumir a Europa, e o continente não produz o bastante para se defender. E ele pode estar certo. Em seu relatório sobre os comentários de Zelensky, a UNN observou que menos de 30% das armas que a Ucrânia está usando contra a Rússia vem da Europa. A maior parte, 40%, vem dos Estados Unidos, o que pode não ser um fator se Trump retirar o país da OTAN. O restante é produzido na Ucrânia. Esse fato indica que a produção bélica europeia pode ser insuficiente para uma guerra contra a Rússia. Sim, no momento a Europa possui as melhores armas, devido à Ucrânia ter destruído boa parte do poderio militar russo. Mas nenhum país europeu, além da Ucrânia, produz ativamente armas suficientes para manter o tipo de guerra de atrito que Putin provavelmente travaria. Zelensky não é o único que pensa assim. Em abril de 2024, Andrew A., diretor da iniciativa de estratégia Scowcroft no Conselho Atlântico, Mishita escreveu no Político que a lentidão da Europa em aumentar a produção de armas e munições afeta diretamente a Ucrânia. A Europa não está apoiando Kiev suficientemente, afirma Mishta. Isso implica que a Europa enfrentará problemas se a Rússia vencer, segundo ele. Procrastinação e ação indecisa reinam na Europa, de acordo com Mishta, o que levou a atrasos no apoio e a uma atitude geral dentro da Europa fora da Ucrânia de que não mudou muita coisa. Em outras palavras, a maioria dos países europeus se tornou complacente. Todo o continente, exceto alguns ex-estados soviéticos, como o trio báltico da Letônia, Estônia e Lituânia, que temem ser os próximos se Putin vencer na Ucrânia, parece estar subestimando a real ameaça que a Rússia representa. O próprio Putin parece pensar assim. Em junho de 2024, o líder russo observou que a Europa não possui um sistema de alerta precoce para as ogivas nucleares que a Rússia poderia usar em um conflito. Nesse sentido, eles estão mais ou menos indefesos, afirmou Putin. Sendo ou não uma retórica típica russa, isso mostra que Putin está confiante em poder forçar a maior parte da Europa a se submeter aos seus caprichos. Mesmo sem considerar as armas nucleares, a Rússia está superando a Europa na produção de armamentos. Em dezembro de 2024, o Instituto Internacional de Pesquisa pela Paz de Estocolmo revelou que as receitas dos principais contratados de defesa da Rússia superam as de seus contemporâneos nos Estados Unidos da América e na Europa. Apesar da corrupção na Rússia, isso indica que o país investe consideravelmente mais na produção de armamentos do que a Europa. As empresas de defesa russas tiveram um aumento de 40% em suas receitas em 2024, enquanto os fabricantes europeus registraram apenas 0,2% de crescimento no mesmo período. De fato, a Rússia gasta mais por estar em guerra ativa com a Ucrânia. Porém, o argumento de Zelensky permanece válido. A indústria de defesa da Europa está estagnada em um momento crucial em que deveria se preparar mais do que nunca para enfrentar Putin, segundo sua opinião. Isso nos leva ao último motivo pelo qual a Europa não está pronta para a guerra com a Rússia. Você já está em guerra com Putin, só ainda não percebeu. Putin não está enviando tanques para a Europa, nem lançando drones e mísseis até o momento. Contudo, ele trava uma guerra híbrida que devasta a infraestrutura europeia e influencia o discurso político pró-Rússia. Existem muitos exemplos.
Suspeita-se que agentes russos plantaram a bomba incendiária que explodiu em um avião atrasado no aeroporto de Leipzig em 2024, possivelmente testando para futuros ataques similares. A Rússia está usando todo o arsenal, desde influenciar discussões políticas até ataques cibernéticos à infraestrutura crítica para sabotagem em grande escala contra nações europeias, afirma Thomas Haldenwang, ex-presidente da Agência Federal de Inteligência Doméstica da Alemanha. Em novembro de 2024, um par de cabos de telecomunicações submarinos no Mar Báltico foram cortados, provavelmente devido a ações russas. Em 26 de dezembro, as autoridades finlandesas detiveram o petroleiro russo Eagle-S, suspeito de danificar 4 cabos de telecomunicações e um cabo de energia principal no Mar Báltico. Segundo a Universidade de Leiden, a Rússia realizou 44 atividades de guerra híbrida, conhecidas na Europa, comparado a apenas 13 no ano anterior. Também influenciou, no mínimo, 56 atos de vandalismo, sabotagem e operações incitando violência direcionada na Europa desde o início da operação militar especial de Putin. Há uma questão de mentalidade em jogo aqui e Zelensky sabe disso. Ele percebe que na mente de Putin, este já está em guerra com a Europa e que o líder russo obteve vantagem com essas operações híbridas. Combine a crença do presidente ucraniano sobre a futura brutalidade russa, caso a Ucrânia caia, e a possível falta de preparo da Europa para enfrentar a Rússia. Mas o que você acha? Putin está se preparando para iniciar uma grande guerra na Europa caso consiga derrotar a Ucrânia? Se essa guerra acontecer, a Europa conseguirá se defender sem a Ucrânia e, por fim, superar a agressão de Putin? Deixe-nos saber suas opiniões na seção de comentários e obrigado por assistir ao vídeo. Confira agora porque a Europa não pode permitir que a Rússia vença ou clique neste outro vídeo.